Ela fugiu do altar e descobriu que às vezes é preciso quebrar todas as regras para encontrar o caminho de volta ao nosso coração. Quando uma mulher corajosa decide carregar seu bebê nos braços e abandonar um casamento que não escolheu, ela jamais imagina que está prestes a viver a maior história de amor de sua vida. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber histórias tocantes todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está ouvindo essa narrativa. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E aproveite para deixar o like que nos ajuda muito a continuar trazendo sempre novas histórias. O vestido de noiva branco esvoaçava entre as árvores da fazenda, enquanto Fernanda Batista corria desesperadamente pelas trilhas de terra batida, segurando com força o pequeno Lúcio de apenas 4 meses contra o peito. O som da sanfona e dos violeiros na festa junina que havia se tornado seu pesadelo ainda ecoava ao longe, misturado aos gritos furiosos de familiares que descobriam sua fuga. As lágrimas embaçavam sua visão, enquanto ela se afastava cada vez mais da propriedade onde deveria ter se tornado esposa de Lorenzo Camargo, o poderoso empresário do agronegócio que sua família havia escolhido para ela. O bebê chorava baixinho, como se sentisse o desespero da mãe, e Fernanda beijou sua testa suave tentando acalmá-lo e a si mesma. A lua cheia de junho iluminava o caminho irregular entre os cafezais, criando sombras dançantes que pareciam zombar de sua decisão impulsiva. Mas Fernanda sabia que não podia voltar atrás. Não depois do que havia descoberto sobre Lorenzo apenas 1 hora antes da cerimônia. Não depois de entender que o casamento era apenas um negócio disfarçado de tradição familiar. Suas pernas tremiam de cansaço quando finalmente avistou as luzes da modesta casa onde seu pai viúvo, Antônio Batista, morava com a segunda esposa e os 2 filhos dela. A propriedade ficava nos limites da grande fazenda, onde ele trabalhava como administrador há mais de 20 anos, cuidando do gado leiteiro com a dedicação de quem conhecia cada animal pelo nome. Fernanda hesitou por um momento diante do portão de madeira. Sabia que sua chegada naquelas condições causaria um terremoto familiar. Iraci, sua madrasta, nunca havia escondido o desprezo por ela, especialmente depois que Fernanda engravidou solteira e trouxe aquela vergonha para a família. Os meio-irmãos Wellington e Cláudio viam nela apenas uma intrusa que competia pela atenção do pai. Mas não havia outro lugar para ir. Com um bebê nos braços e apenas as roupas do corpo, ela precisava de abrigo enquanto decidia o que fazer com sua vida despedaçada. O barulho do portão rangendo alertou os ocupantes da casa. Através da janela iluminada da cozinha, Fernanda viu a silhueta rechonchuda de Iraci se aproximando com cara de poucos amigos. A mulher de 50 anos abriu a porta com força, usando o avental florido como se fosse uma armadura. "O que você está fazendo aqui nessa hora, menina? E vestida assim?" perguntou Iraci com voz áspera, olhando com desprezo o vestido de noiva sujo de terra e folhas. Antes que Fernanda pudesse responder, Antônio apareceu atrás da esposa. O homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho duro, arregalou os olhos ao ver a filha naquele estado. "Fernanda, minha filha, o que aconteceu? Por que não está na festa? Cadê o Lorenzo?" "Pai, eu não consegui." As palavras saíram entre soluços enquanto ela apertava o bebê contra si. "Não consegui me casar com ele. Descobri coisas terríveis sobre aquele homem." "Que coisas?" Antônio deu um passo à frente, preocupado. Iraci bufou de indignação. "Antônio, essa menina está delirando. Provavelmente teve um ataque de nervos de noiva. É normal acontecer essas coisas." "Não foi ataque de nervos," Fernanda replicou com firmeza. "Escutei uma conversa entre Lorenzo e um homem desconhecido. Eles estavam falando sobre negócios sujos, sobre usar o casamento comigo para limpar o nome dele após alguns problemas com a justiça. Eu não sou uma mulher para ele, pai. Sou apenas um álibi." Wellington e Cláudio apareceram na porta, observando a cena com expressões mistas de curiosidade e irritação. Aos 22 e 20 anos, respectivamente, os rapazes tinham herdado a personalidade azeda da mãe e sempre ressentiam qualquer atenção que o padrasto dedicava à filha.
Lá vem ela com essas histórias dramáticas, murmurou Wellington. Sempre foi assim, inventando confusão onde não tem. Cala a boca, Wellington, repreendeu Antônio severamente. Depois voltou-se para a filha. Entre, Fernanda. Vamos conversar direito. Iraci bloqueou parcialmente a passagem. Antônio, você sabe que não posso permitir isso. Se ela fugiu do próprio casamento, imagina o escândalo que vai virar. Os patrões vão saber amanhã cedo, e você pode perder o emprego por causa das loucuras dela. É minha filha, Iraci, e minha casa também. Nossa casa, ela corrigiu com frieza, e essas são nossas vidas que ela está destruindo com seus caprichos. Fernanda sentiu o coração apertar. Mesmo no momento mais difícil de sua vida, encontrava hostilidade onde deveria haver acolhimento. O pequeno Lúcio choramingou, como se captasse atenção ao redor. Por favor, pai, é só por hoje. Amanhã eu penso no que vou fazer. Antônio olhou para a esposa com uma expressão que misturava súplica e determinação. Ela vai ficar, pelo menos hoje. Iraci revirou os olhos, mas deu passagem. Que fique claro que isso é temporário. E amanhã mesmo você resolve essa situação, Fernanda. Não vou ter minha paz destruída por seus problemas. A casa simples de 3 quartos cheirava a café coado e feijoada do jantar. Na sala pequena, móveis básicos, mas bem cuidados, ocupavam o espaço junto com fotografias da família. Fernanda notou que suas fotos haviam sido discretamente removidas das estantes, substituídas por imagens apenas de Iraci com os filhos. Antônio apontou para o sofá. Sente aqui e me conte tudo. Fernanda obedeceu, ajeitando o bebê no colo. Pai, eu estava me arrumando no quarto da casa grande, quando escutei vozes no escritório ao lado. Reconheci a voz do Lorenzo e fiquei curiosa porque ele falava baixo, como se fosse algo sigiloso. E o que ele dizia? Estava conversando com alguém sobre um esquema de lavagem de dinheiro através dos negócios legais. O homem perguntou se o casamento comigo ajudaria a afastar as suspeitas. E Lorenzo riu, dizendo que uma esposa jovem e mãe solteira daria a imagem de família que ele precisava para convencer os investigadores de que tinha mudado de vida. O rosto de Antônio escureceu. Tem certeza do que ouviu? Absoluta. Ele disse que o bebê era até melhor porque mostraria que ele tinha bom coração ao aceitar criar o filho de outro homem. Como se fosse um ato de caridade casar comigo. Iraci, que havia permanecido em pé com os braços cruzados, soltou uma gargalhada sarcástica. E você acredita mesmo nessa história? Fernanda, Lorenzo Camargo é o homem mais respeitado da região. Dono de fazendas que valem milhões com negócios em 3 estados. Por que ele ia querer se envolver com lavagem de dinheiro? Porque os homens mais poderosos às vezes são os mais corruptos, Fernanda respondeu sem hesitar. E você sabe muito bem, Iraci, que homens ricos não se casam com mulheres pobres e mães solteiras por amor verdadeiro. A provocação atingiu o alvo. Iraci enrijeceu, sentindo-se atacada indiretamente sobre seu próprio casamento com Antônio, que acontecera poucos anos após a morte da primeira esposa dele. Sua língua ferina não mudou nada, ela rebateu. Continua sendo a mesma menina arrogante que sempre foi. Talvez por isso esteja nessa situação. Chega, Iraci, cortou Antônio. Depois olhou para a filha. Fernanda, mesmo que você tenha razão sobre o Lorenzo, fugir do casamento desse jeito vai trazer consequências. A família dele não vai aceitar essa humilhação quietly. Eu sei, pai, mas não conseguia entrar naquela igreja sabendo que seria apenas uma peça num jogo sujo. Prefiro enfrentar as consequências a viver uma mentira. Wellington se aproximou com expressão mal-humorada. E agora? Vamos todos pagar por sua decisão? Você sabe que o pai pode perder o emprego, né? Os Camargos são donos de metade das terras da região. Não vai ser bem assim, disse uma voz masculina vinda da porta. Todos se voltaram, surpresos. Na soleira estava um homem de cerca de 40 anos, alto e moreno, com roupas simples, mas bem cuidadas. Seu rosto carregava uma expressão seria, mas seus olhos demonstravam bondade genuína. Quem é você? Perguntou Iraci, desconfiada. Mateus Cordeiro.
Ele se apresentou tirando um chapéu de palha da cabeça. Sou o novo responsável pelo restaurante que vai funcionar na propriedade dos Camargo. Estava voltando de uma reunião quando vi toda a confusão na festa. Vim verificar se estava tudo bem aqui na casa do Sr. Antônio. Fernanda o observou melhor. Havia algo diferente naquele homem, uma calma que contrastava com a agitação geral. Seus olhos escuros pareciam carregar histórias profundas, e quando ele olhava para o bebê em seus braços, sua expressão se suavizava visivelmente. "O senhor viu o que aconteceu na festa?" perguntou Antônio. "Vi sim." Lorenzo estava como um touro bravo, mandando os capangas procurarem a noiva por toda a fazenda. Os convidados estavam comentando que nunca viram nada igual. Uma noiva fugindo do próprio casamento no meio da festa junina. Iraci suspirou pesadamente. "Pronto. Amanhã a cidade inteira vai estar falando disso." Mateus olhou diretamente para Fernanda. "Posso dizer uma coisa? Seja qual for o motivo que a levou a tomar essa decisão, foi uma atitude corajosa. Não é fácil quebrar expectativas quando todos esperam que você obedeça." As palavras dele tocaram algo profundo no coração de Fernanda. Finalmente alguém reconhecia sua coragem, em vez de criticar sua suposta irresponsabilidade. "Obrigada," ela murmurou, sentindo lágrimas novas ameaçarem transbordar. "E quanto ao emprego do Sr. Antônio," Mateus continuou, "não creio que Lorenzo vá demitir o melhor administrador de gado da região por causa de questões pessoais. Ele é empresário demais para misturar negócios com emoções." "Como pode ter tanta certeza?" questionou Cláudio. "Porque conheço homens como ele. Poder e dinheiro são mais importantes que orgulho ferido. Se o Sr. Antônio continua sendo eficiente no trabalho, Lorenzo não vai se dar ao luxo de perdê-lo." A análise lógica de Mateus trouxe um pouco de alívio para a atmosfera tensa. Antônio acenou, concordando silenciosamente com o raciocínio. "Mesmo assim," disse Iraci, "essa situação não pode se prolongar. Fernanda precisa se resolver." Mateus hesitou por um momento, como se debatesse internamente antes de falar. "Senhorita Fernanda, se me permite a sugestão, talvez seja melhor sair da cidade por um tempo, deixar os ânimos esfriarem." "E ir para onde?" ela perguntou. "Não tenho dinheiro, não tenho emprego e tenho um bebê pequeno para cuidar. Eu poderia ajudar." O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos olhavam para Mateus com expressões de surpresa e desconfiança. "Ajudar como?" perguntou Antônio, protetor. "Preciso de alguém para ajudar com as crianças sob meus cuidados. Uma menina de 11 anos e 2 meninos de 9 e 7 anos. Perderam os pais recentemente e estão morando comigo, enquanto resolvo a questão da guarda definitiva. Seria um emprego honesto, com casa e comida garantidas." "Onde?" quis saber Fernanda. "Numa cidade vizinha, a cerca de 2 horas daqui. É um lugar tranquilo, onde ninguém vai incomodá-la enquanto você reorganiza sua vida." A proposta soava quase boa demais para ser verdade. Fernanda o estudou, tentando detectar segundas intenções, mas seus olhos transmitiam apenas sinceridade. "Por que está oferecendo isso?" "Nem me conhece." Mateus sorriu tristemente. "Porque sei o que é estar perdido na vida, tendo que cuidar de crianças numa situação difícil, e porque acredito que às vezes as pessoas certas aparecem no momento certo por uma razão." "É suspeito," murmurou Iraci. "Homem sozinho oferecendo casa para mulher que nem conhece." "A casa tem 4 quartos, e senhora. A senhorita Fernanda e o bebê teriam total privacidade, e as 3 crianças que moram comigo são testemunhas de que sou uma pessoa decente." Antônio se levantou e caminhou até a janela, pensativo. "Fernanda, você quer aceitar essa proposta?" Ela olhou para o bebê em seus braços, depois para o rosto esperançoso do pai, a expressão azeda da madrasta e os sorrisos maliciosos dos meio-irmãos. Finalmente, seus olhos encontraram os de Mateus novamente. "Posso conhecer as crianças primeiro, antes de decidir?" "Claro, elas estão dormindo agora, mas amanhã cedo posso trazê-las aqui para se apresentarem." "Então, sim, aceito sua oferta, Sr. Mateus. Pelo menos até eu conseguir me organizar." Iraci balançou a cabeça, desaprovando, mas não disse nada. Wellington e Cláudio trocaram olhares significativos,
claramente aliviados com a perspectiva da meia-irmã sair de casa. Antônio voltou para perto da filha e beijou sua testa. Vai dar tudo certo, minha filha. Você sempre foi forte e inteligente. Vai encontrar seu caminho. Obrigada, pai, por me acolher hoje, mesmo com todos os problemas que isso pode causar. Mateus se dirigiu para a porta. Amanhã volto às 8 da manhã com as crianças. Tenham uma boa noite. Após ele sair, a casa mergulhou num silêncio desconfortável. Fernanda permaneceu no sofá, embalando o bebê que finalmente havia adormecido, enquanto processava mentalmente todos os acontecimentos daquele dia impossível. Poucas horas antes, ela era uma noiva prestes a se casar numa festa tradicional. Agora, era uma mulher sem rumo, dependendo da bondade de estranhos para reconstruir sua vida. Mas, estranhamente, pela primeira vez em meses, sentia que havia tomado o controle de seu próprio destino. Iracy apagou as luzes e se dirigiu para o quarto, não sem antes murmurar alto o suficiente para todos escutarem. Espero que vocês saibam o que estão fazendo, porque se isso der errado, não quero nem saber. Fernanda abraçou o filho com mais força e fechou os olhos. Amanhã seria outro dia cheio de incertezas e desafios, mas seria um dia escolhido por ela, e isso fazia toda a diferença. O amanhecer chegou acompanhado do canto dos pássaros e do aroma de café fresco que Iracy preparava na cozinha, com movimentos bruscos que denunciavam seu mau humor. Fernanda havia passado a noite no sofá da sala, acordando a cada som do bebê, num sono entrecortado por pesadelos sobre a festa junina que virara seu pesadelo. Antônio saiu cedo para o trabalho, não sem antes sussurrar palavras de encorajamento no ouvido da filha. Seja forte, minha menina. Tudo vai se ajustar. Suas mãos calejadas acariciaram a cabecinha do pequeno Lúcio com ternura antes de partir para mais um dia, cuidando do gado na propriedade dos Camargo. Wellington e Cláudio tomavam café da manhã em silêncio, lançando olhares ocasionais na direção de Fernanda, como se ela fosse uma intrusa em território alheio. A tensão no ar era quase palpável quando Iracy finalmente decidiu quebrar o silêncio. Espero que esse tal de Mateus apareça mesmo. Não posso ter você aqui indefinidamente, Fernanda. Tenho minha reputação para proteger na vizinhança. Fernanda ajeitou melhor o bebê no colo, evitando o olhar da madrasta. Ele disse que viria às 8 horas. São apenas 7h30. Homem que faz promessa fácil demais geralmente não cumpre, resmungou Iracy, batendo os pratos com mais força que o necessário. Exatamente às 8 horas, como prometido, batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Mateus. Fernanda sentiu um alívio inexplicável ao vê-lo novamente à luz do dia, confirmando que a conversa da noite anterior não havia sido um sonho desesperado de sua imaginação. Ele trazia consigo 3 crianças que se escondiam timidamente atrás de suas pernas. A menina, claramente a mais velha, tinha olhos grandes e expressivos que pareciam carregar uma maturidade prematura. Os 2 meninos, com idades evidentemente próximas, agarravam-se às mãos um do outro como se fossem uma única unidade. Bom dia, disse Mateus, tirando novamente o chapéu. Como prometido, trouxe Nina, Juvenal e Marcos para conhecerem a senhorita Fernanda. A menina de 11 anos deu um passo à frente, revelando traços delicados e cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples. Meu nome é Nina Cordeiro. É um prazer conhecê-la, senhora. A formalidade da criança tocou o coração de Fernanda. Pode me chamar apenas de Fernanda, e este aqui é Lúcio, meu bebê. Os olhos de Nina brilharam ao ver a criancinha. Posso chegar mais perto? Claro. Nina se aproximou com cuidado reverente, estendendo um dedo que o bebê imediatamente agarrou. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto pela primeira vez. Ele é tão pequenino. Quantos meses tem? 4 meses. Eu adorava cuidar de bebês quando minha mãe ainda... A voz dela falhou por um momento. Quando ela ainda estava aqui. Mateus pousou a mão no ombro da menina com gentileza. Nina tem sido uma grande ajuda com os meninos. Ela praticamente os criou depois que... Ele não terminou a frase, mas Fernanda compreendeu. Aquelas crianças haviam passado por uma perda devastadora, assim como ela, de certa forma,
havia perdido sua família de origem ao fugir do casamento arranjado. Juvenal e Marcos finalmente se aventuraram a se apresentar. Juvenal, de 9 anos, tinha a mesma expressividade da irmã, mas seus olhos carregavam uma tristeza mais profunda. Marcos, de 7 anos, parecia mais resiliente, com um sorriso travesso que aparecia apesar das circunstâncias difíceis. "Vocês gostariam que eu fosse morar com vocês por um tempo?" perguntou Fernanda suavemente. "Seria legal ter uma mulher na casa", disse Marcos com honestidade infantil. "O tio Mateus cozinha bem, mas ele não sabe pentear cabelo direito." Nina riu baixinho, tocando o próprio cabelo. "É verdade. Ele tenta, mas fica sempre torto." "Eu sei pentear cabelos", ofereceu Fernanda. "E também sei fazer tranças bonitas." "Mesmo?" Os olhos de Nina se iluminaram verdadeiramente pela primeira vez. "Mesmo? E vocês, meninos, sabem ajudar a cuidar de bebê?" Juvenal assentiu seriamente. "A gente pode ajudar. Nina ensinou a gente quando nosso primo nasceu." Mateus observava a interação com algo parecido com alívio em seu rosto. "Bem, se todos concordam, podemos partir hoje mesmo. A casa fica a 2 horas daqui, numa cidade chamada Araxá. É um lugar tranquilo, com boa escola para as crianças." Irace apareceu na porta com uma expressão que misturava alívio e ceticismo. "Fernanda, tem certeza de que quer fazer isso? Ir para a casa de homem estranho com um bebê pequeno?" "Ele não é mais estranho do que Lorenzo era para mim", respondeu Fernanda com firmeza. "E pelo menos está sendo honesto sobre suas intenções." Nina olhou para Fernanda com curiosidade. "Quem é Lorenzo?" "Alguém do meu passado. Alguém que eu descobri não ser quem eu pensava." Mateus interferiu diplomaticamente. "Às vezes as pessoas nos decepcionam, Nina, mas isso não significa que devemos parar de confiar em todo mundo." "Foi o que aconteceu com nossos pais?" perguntou Marcos com inocência brutal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus ajoelhou-se na altura dos meninos. "O que aconteceu com seus pais foi diferente. Foi um acidente, lembram? Ninguém os decepcionou, eles apenas partiram cedo demais." Fernanda sentiu seu coração apertar pela dor evidente daquelas crianças. Olhou para Mateus com nova admiração pelo modo como lidava com a situação delicada. "Bem", ela disse, levantando-se com o bebê no colo. "Se vamos morar juntos, é melhor conhecermos uns aos outros direito. Nina, conte-me sobre você. O que mais gosta de fazer?" "Gosto de ler", respondeu a menina, animando-se novamente. "E de cozinhar. O tio Mateus está me ensinando a fazer pratos diferentes." "Mateus é cozinheiro?" "Chefe", corrigiu Nina com orgulho. "Ele trabalhou em restaurantes grandes na capital antes de vir cuidar da gente." Fernanda olhou para Mateus com interesse renovado. "Você é chefe profissional?" "Era", ele respondeu modestamente. "Agora administro o novo restaurante da propriedade dos Camargo. É um projeto para atrair turismo rural para a região." A menção dos Camargo fez Fernanda estremecer ligeiramente. Mesmo fugindo daquela família, ela ainda estava conectada a eles através do trabalho de Mateus. "Você conhece bem, Lorenzo?" perguntou, tentando soar casual. "Conheci ontem mesmo, na verdade. Foi minha primeira reunião com ele sobre o restaurante. Homem interessante." O tom de Mateus deixava claro que sua opinião sobre Lorenzo não era inteiramente positiva, o que trouxe algum alívio para Fernanda. Wellington interrompeu o momento, aparecendo na porta com uma expressão impaciente. "Vocês vão ficar aqui conversando o dia todo? Tenho coisas para fazer." Iracy esmurrou o filho. "Educação não custa nada, Wellington." "Tem razão", disse Mateus, levantando-se. "Devemos partir logo. As crianças têm escola segunda-feira e Fernanda precisa se instalar." "Não tenho muitas coisas", admitiu Fernanda. "Apenas algumas roupas e os pertences do bebê." "Isso é tudo que precisamos agora", disse Mateus gentilmente. "O resto a vida vai providenciando." Enquanto Fernanda recolhia seus poucos pertences no quarto que dividira com o bebê, Nina a ajudava com óbvia felicidade. "Vai ser tão bom ter outra mulher na casa. O tio Mateus é muito gentil, mas ele não entende certas coisas de menina, sabe?" "Imagino que não", sorriu Fernanda.
E você cuida dos meninos sozinha? O tio Mateus ajuda muito. Ele é muito paciente mesmo quando eles fazem arte. Mas eu sei que ele fica triste às vezes, principalmente quando pensa que a gente não está vendo. A observação da menina revelava uma maturidade tocante. Por que ele fica triste? Acho que porque ele perdeu alguém importante também. Ele nunca fala sobre isso, mas tem fotos guardadas numa caixa no quarto dele. Fotos de uma mulher bonita e de um homem que se parece com ele. Fernanda sentiu curiosidade sobre o passado de Mateus, mas sabia que não era apropriado investigar. Cada um tinha seus segredos e suas dores. Nina, ela disse suavemente, você gostaria que eu fosse uma boa amiga para vocês? Alguém em quem possam confiar? Gostaria muito, respondeu a menina abraçando-a impulsivamente. Faz tanto tempo que não tenho alguém para conversar sobre coisas de menina. O abraço inesperado quase fez Fernanda chorar. Ali estava uma criança carente de afeto feminino, assim como ela própria estava carente de uma família que a aceitasse verdadeiramente. Quando saíram do quarto, Mateus estava conversando baixinho com Antônio, que havia voltado rapidamente do trabalho para se despedir da filha. Cuide bem dela, ouvia Fernanda seu pai dizer. Ela é teimosa e orgulhosa, mas tem coração bom. Pode ficar tranquilo, senhor Antônio. Ela estará segura conosco. E se Lorenzo... começou Antônio preocupado. Lorenzo não saberá onde ela está, garantiu Mateus. E mesmo que descubra, terá que passar por mim primeiro. A declaração protetiva surpreendeu Fernanda. Por que um estranho estaria disposto a enfrentar um homem poderoso como Lorenzo por causa dela? Antônio a abraçou longamente, sussurrando no ouvido. Seja feliz, minha filha. Você merece uma vida boa. Obrigada, pai, por tudo. Iraci se aproximou com uma expressão menos hostil que habitual. Fernanda, eu sei que a gente nunca se deu bem, mas... cuide-se. E cuide do bebê. Era o mais próximo de um gesto de carinho que Fernanda jamais havia recebido da madrasta. Acenou, emocionada demais para falar. Wellington e Cláudio se despediram com acenos formais, claramente aliviados com sua partida, mas tentando disfarçar para não ofender o pai. O veículo de Mateus era uma caminhonete simples, mas bem conservada, com espaço suficiente para todos. Nina sentou ao lado de Fernanda no banco traseiro, ajudando a segurar o bebê, enquanto Juvenal e Marcos brigavam amigavelmente sobre quem ficaria na janela. Enquanto se afastavam da propriedade onde havia passado a infância e onde sonhara com um futuro que não se realizara, Fernanda sentiu uma mistura de medo e esperança. Estava deixando tudo conhecido para trás, confiando seu destino e o do filho a pessoas que mal conhecia. Mas pela primeira vez em meses, sentia que estava tomando decisões próprias, não seguindo expectativas alheias. Fernanda, disse Nina, acomodando-se melhor no banco, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fugiu do casamento? Não era um homem bom. Mateus olhou pelo espelho retrovisor, claramente interessado na resposta, mas respeitando o direito de Fernanda de decidir o quanto compartilhar. Descobri que ele não me amava de verdade, respondeu Fernanda honestamente. E quando alguém não nos ama pelo que somos realmente, não adianta fingir que vai dar certo. Minha mãe sempre dizia isso, disse Nina pensativamente. Que amor verdadeiro é quando alguém nos aceita até com nossos defeitos. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. Ela também dizia que às vezes precisamos ser muito corajosos para encontrar a felicidade verdadeira. Fernanda olhou para a menina com admiração. Você se lembra bem dos conselhos dela. Eu anoto tudo num caderno, confessou Nina, para não esquecer nunca. A viagem continuou com conversas intermitentes e paisagens rurais se sucedendo pela janela. Campos de milho e pequenas propriedades criavam um cenário bucólico que acalmava o coração atribulado de Fernanda. Juvenal e Marcos logo adormeceram encostados um no outro, e mesmo Nina cochilava ocasionalmente. O bebê Lúcio permanecia tranquilo, como se soubesse que estavam seguindo para um lugar seguro. Fernanda, disse Mateus baixinho para não acordar as crianças, posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você tem medo de estar fazendo a coisa certa? A pergunta pegou-a desprevenida pela sinceridade. Tenho, admitiu,
Muito medo. Mas tenho mais medo ainda de viver uma vida que não escolhi. Entendo perfeitamente esse sentimento. Você também já teve que fazer escolhas difíceis? Mateus ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Sim, recentemente, na verdade. Deixei uma vida inteira para trás para cuidar dessas crianças. Por quê? Porque eram família. E família não se abandona, mesmo quando custa tudo o que temos. A resposta revelou muito sobre o caráter de Mateus. Fernanda sentiu que havia feito a escolha certa ao confiar nele. E você não se arrepende? Nunca. Algumas coisas valem qualquer sacrifício. Fernanda olhou para as crianças dormindo pacificamente ao seu lado e para seu próprio bebê aninhado em seus braços. Talvez Mateus tivesse razão. Talvez algumas coisas realmente valessem qualquer sacrifício. E talvez, apenas talvez, ela estivesse prestes a descobrir quais eram essas coisas em sua própria vida. A estrada se estendia à frente, cheia de promessas e incertezas. Mas pela primeira vez em muito tempo, Fernanda sentia que estava seguindo na direção certa. Araxá revelou-se uma cidade acolhedora, com ruas arborizadas e um ritmo de vida mais tranquilo que contrastava com a agitação que Fernanda havia deixado para trás em Uberaba. A casa de Mateus ficava num bairro residencial calmo, com jardim na frente e uma varanda ampla que convidava a conversas sob o entardecer. A residência de 3 quartos estava impecavelmente organizada, revelando o cuidado meticuloso de alguém acostumado com a precisão da cozinha profissional. Cada ambiente respirava funcionalidade e conforto, sem ostentação, mas com detalhes que denunciavam bom gosto. Este será seu quarto, disse Mateus abrindo a porta do cômodo maior, que tinha uma janela voltada para o jardim dos fundos. Tem um berço que comprei quando as crianças chegaram, caso precisasse para Marcos, mas ele preferiu continuar dividindo o quarto com Juvenal. O quarto era simples, mas acolhedor, com paredes claras e móveis de madeira que exalavam o aroma suave de cera de abelha. Uma cômoda espaçosa ocupava uma das paredes, e próximo à janela havia uma poltrona confortável que seria perfeita para amamentar o bebê. É perfeito, disse Fernanda sinceramente. Obrigada por isso. Nina apareceu na porta carregando uma muda de roupas. Separei algumas blusas minhas que podem servir enquanto você não compra roupas novas. E tem fraldas de pano que eu mesma costurei quando soube que ia ter um bebê na casa. A generosidade da menina tocou profundamente Fernanda. Nina, você não precisava... Claro que precisava. Somos uma família agora, não somos? Família se ajuda. Mateus observava a cena da porta com uma expressão terna. Nina tem razão. Aqui ninguém passa necessidade se outro puder ajudar. Juvenal e Marcos apareceram correndo pelo corredor, claramente animados com a novidade de ter uma mulher e um bebê na casa. Fernanda, quer ver nosso quarto? Ofereceu Marcos entusiasmadamente. Quero sim. O quarto dos meninos era maior, com 2 camas e uma decoração alegre que misturava desenhos infantis nas paredes com livros organizados em prateleiras. Estava evidente que Mateus se esforçara para criar um ambiente aconchegante para as crianças. O tio Mateus pintou tudo isso, explicou o Juvenal com orgulho, apontando para um mural colorido que retratava uma fazenda com animais. Ele disse que era importante a gente ter um quarto bonito para dormir bem. Ele tem talento artístico também? Tem sim, exclamou Marcos. Ele desenha pratos bonitos no restaurante e às vezes faz desenhos para a gente colorir. Nina apareceu na porta. O tio Mateus tem muitos talentos. Ele cozinha, desenha, conserta coisas quebradas e ainda consegue nos ajudar com a lição de casa. Isso porque vocês são crianças especiais que merecem todo cuidado, disse Mateus, aparecendo atrás dela. E agora temos mais uma pessoa especial para cuidar. A forma como ele se referia a ela fez Fernanda sentir um calor estranho no peito. Fazia muito tempo que alguém a tratava como alguém digno de cuidado, não como um fardo ou uma obrigação. Fernanda, disse Nina, posso mostrar a cozinha? É o lugar mais bonito da casa. A cozinha realmente era impressionante, ampla e moderna, com bancadas de granito e utensílios profissionais organizados com precisão militar.
O aroma de especiarias misturava-se com o cheiro de madeira das estantes repletas de livros de culinária. Mateus cozinha para nós todos os dias, explicou Nina. Comida de verdade, não essas coisas industrializadas. Ele diz que alimentar bem as pessoas é uma forma de amor. É uma filosofia bonita, concordou Fernanda, observando a paixão evidente que Mateus dedicava à arte culinária. Quer aprender algumas receitas? Ofereceu Mateus. Assim você pode ajudar com as refeições, se quiser. Eu adoraria. Sempre quis cozinhar melhor, mas nunca tive oportunidade de aprender direito. Então está combinado. A partir de amanhã, começamos suas aulas de culinária. Juvenal bateu palmas. Vai ser igual quando nossa mãe cozinhava com a gente. Ela sempre dizia que cozinha é lugar de família reunida. A menção da mãe trouxe uma sombra momentânea ao ambiente, mas Mateus rapidamente redirecionou a conversa. Que tal prepararmos o jantar juntos hoje? Fernanda pode conhecer nossa rotina. A refeição foi uma revelação para Fernanda. Mateus preparou um ensopado de frango com legumes que exalava aromas capazes de despertar o apetite mais exigente, enquanto Nina fazia um pão caseiro com a habilidade de uma panificadora experiente. Os meninos ajudavam lavando verduras e pondo a mesa com organização que revelava prática. Aqui todo mundo tem uma função, explicou Nina enquanto amassava a massa. É assim que uma família funciona de verdade. Fernanda se sentiu incluída naturalmente nas tarefas, segurando Lúcio no colo enquanto observava a dinâmica familiar. Era completamente diferente do ambiente tenso da casa do pai, onde cada refeição era um campo minado de críticas e comparações. Fernanda, disse Mateus enquanto temperava o ensopado, conte para nós como foi sua infância. Você sempre quis ter uma família grande? A pergunta tocou em feridas ainda sensíveis. Na verdade, sempre sonhei com uma família unida, onde as pessoas se gostassem de verdade. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos e depois disso ficou difícil, completou Nina com compreensão. A gente entende. Depois que nossos pais se foram, tudo ficou diferente também. Mas agora temos uma nova família, disse Marcos filosoficamente para sua idade. E família escolhida às vezes é melhor que família de sangue. A sabedoria infantil surpreendeu Fernanda. Quem te ensinou isso, Marcos? O tio Mateus. Ele sempre diz que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto mesmo quando fica difícil. Fernanda olhou para Mateus com admiração renovada. É uma lição bonita. É a verdade, ele respondeu simplesmente. Essas crianças me escolheram como família quando poderiam ter ido para parentes distantes que não as conheciam bem, e eu as escolhi de volta. E agora escolhemos você e o bebê também, declarou Nina decisivamente. Se você quiser, claro. A oferta de pertencimento trouxe lágrimas aos olhos de Fernanda. Eu quero sim, muito. O jantar transcorreu numa atmosfera de alegria genuína que Fernanda não experimentava há anos. As crianças contavam histórias da escola, Mateus compartilhava anedotas do restaurante e todos faziam questão de incluí-la nas conversas. Amanhã é domingo, disse Mateus. Vamos à feira da cidade de manhã. É tradição nossa, e você pode conhecer melhor Araxá. Tem uma senhora que vende as melhores cocadas do mundo, acrescentou Juvenal, e um senhor que faz brinquedos de madeira incríveis. Parece divertido, disse Fernanda. Lúcio já pode sair um pouco. Após o jantar, enquanto as crianças assistiam televisão na sala, Mateus e Fernanda lavaram a louça juntos numa intimidade doméstica que surpreendeu a ambos pela naturalidade. Mateus, ela disse enquanto secava um prato, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você realmente me ofereceu abrigo ontem? Não me conhece, não sabe se sou uma pessoa confiável. Ele parou de lavar a louça por um momento, olhando pela janela da cozinha para o jardim escuro. Porque reconheci algo em você que conheço bem. O quê? O desespero de quem precisa proteger alguém que ama mais que a própria vida, mas não tem para onde ir. A honestidade brutal da resposta atingiu Fernanda em cheio. Foi o que aconteceu com você também? Em parte, sim. Quando soube que ia ficar responsável pelas crianças, minha vida inteira mudou da noite para o dia.
Tive que abandonar minha carreira em São Paulo, vender meu apartamento, deixar relacionamentos, tudo para dar estabilidade para eles. Você se arrependeu? Jamais. Mas entendo o medo do incerto, a sensação de estar pulando no vazio sem saber onde vai cair. Fernanda terminou de secar o prato, processando as palavras dele. E você acredita que fiz a coisa certa, fugindo do casamento? Mateus a encarou diretamente. Fernanda, qualquer homem que use casamento como fachada para crimes não merece nem a hora do dia de uma mulher como você. Uma mulher como eu? Corajosa, inteligente, boa mãe, dedicada. Ele parou como se percebesse que estava revelando demais. Qualquer homem decente se sentiria sortudo em conquistar seu amor de forma honesta. O elogio fez Fernanda corar. Obrigada. Faz tempo que ninguém fala coisas bonitas sobre mim. Então as pessoas à sua volta estavam cegas. Nina apareceu na cozinha, interrompendo o momento. Fernanda, o bebê está chorando. Acho que ele quer mamar. Vou dar uma olhada nele. Obrigada, Nina. Enquanto subia para o quarto, Fernanda não conseguia parar de pensar na conversa com Mateus. Havia uma intensidade em seus olhos quando falava com ela, um interesse que ia além da simples gentileza. Seria possível que ele sentisse algo especial por ela, ou estava apenas sendo um bom anfitrião? No quarto, enquanto amamentava Lúcio na poltrona junto à janela, ela observou a cidade iluminada ao longe. Pela primeira vez em meses, sentia-se segura e acolhida. As crianças a tratavam como família. Mateus demonstrava um carinho genuíno e ela começava a vislumbrar a possibilidade de reconstruir sua vida de forma positiva. O bebê adormeceu rapidamente, satisfeito e tranquilo. Fernanda o colocou no berço e permaneceu observando-o dormir, pensando em todos os acontecimentos extraordinários das últimas 24 horas. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Entre. Era Mateus carregando uma xícara fumegante. Trouxe um chá de camomila. Pensei que você pudesse estar tensa depois de tudo que aconteceu. Obrigada. É muito gentil da sua parte. Ele entregou a xícara, e quando seus dedos se tocaram brevemente, ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer o contato. Mateus, ela disse baixinho, posso te fazer mais uma pergunta? Sempre. Você não está apenas sendo gentil comigo por pena, está? Pena. Ele pareceu genuinamente surpreso. Fernanda, o que você fez ontem foi o ato mais corajoso que presenciei em muito tempo. Qualquer coisa que sinto por você não tem nada a ver com pena. Então o que sente? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Mateus a olhou nos olhos por um longo momento, antes de responder. Admiração, respeito e algo mais que ainda estou tentando entender. Eu também estou sentindo algo diferente, admitiu ela, e isso me assusta um pouco. Por quê? Porque acabei de sair de uma situação onde homem representava mentira e manipulação. Preciso de tempo para confiar novamente. Entendo perfeitamente. E quero que saiba que não há pressa para nada. Você está segura aqui, sem pressões, sem expectativas, além de sermos uma família cuidando uns dos outros. A garantia trouxe alívio e gratidão em igual medida. Obrigada por entender. Descanse bem, Fernanda. Amanhã será um dia novo para todos nós. Após ele sair, Fernanda tomou o chá lentamente, saboreando tanto o líquido morno quanto a sensação de paz que finalmente retornava ao seu coração. Lá fora, a vida seguia seu curso normal, mas ali dentro daquela casa acolhedora, ela sentia que estava aprendendo novamente o que significava pertencer a algum lugar. E pela primeira vez desde a descoberta sobre Lorenzo, permitiu-se pensar na possibilidade de que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse reservar algo belo para ela e seu filho. O último pensamento antes de adormecer foi de gratidão por ter tido coragem de fugir, porque sem essa coragem, nunca teria encontrado aquela família improvável que já começava a sentir como verdadeira. O domingo amanheceu com o som de risos vindos da cozinha. Fernanda despertou com a sensação reconfortante de acordar numa casa cheia de vida, completamente diferente do silêncio hostil
que caracterizava as manhãs na casa do pai. Lúcio havia dormido a noite inteira pela primeira vez em semanas, como se também sentisse a tranquilidade do novo lar. Fernanda o trocou e vestiu uma das blusas que Nina havia separado para ela, surpreendendo-se ao descobrir que servia perfeitamente. Na cozinha encontrou Mateus preparando panquecas, enquanto Nina organizava frutas numa travessa. Juvenal e Marcos disputavam quem ajudaria a virar as panquecas, criando uma atmosfera de caos organizado que era puramente familiar. "Bom dia, família", disse Fernanda, usando a palavra pela primeira vez com naturalidade. "Bom dia, Fernanda", responderam as crianças em coro, como se fosse uma tradição estabelecida há anos. Mateus se virou do fogão, sorrindo. "Dormiu bem? O bebê não acordou durante a noite?" "Melhor do que em meses. Acho que ele também gostou daqui." "Claro que gostou", disse Nina, pegando Lúcio no colo com cuidado expert. "Aqui é um lugar feliz. Bebês sentem essas coisas." Durante o café da manhã, Mateus explicou a rotina dominical da família. "Vamos à feira pela manhã, almoçamos um sanduíche por lá mesmo, e à tarde as crianças fazem as tarefas escolares enquanto eu preparo algo especial para o jantar." "E qual é a comida especial de hoje?" perguntou Marcos animadamente. "Que tal lasanha? Fernanda pode me ajudar a preparar." "Eu adoraria, mas preciso avisar que minha experiência culinária é bem limitada." "Perfeito. Então vamos começar do básico." A feira da cidade revelou-se um espetáculo de cores e aromas. Barracas de frutas da região misturavam-se com artesanatos locais, doces caseiros e flores que perfumavam o ar matinal. Fernanda carregava Lúcio numa tipóia improvisada, enquanto as crianças corriam à frente, cumprimentando conhecidos e parando para admirar os brinquedos de madeira. "Dona Marlene", Nina acenou para uma senhora idosa atrás de uma barraca de doces. "Trouxemos nossa nova família para conhecer suas cocadas." A senhora sorriu amplamente ao ver o grupo. "Nina, querida. E quem são os novos integrantes?" "Esta é Fernanda e este é Lúcio, o bebê. Eles vieram morar conosco." Dona Marlene observou Fernanda com curiosidade amistosa. "Seja bem-vinda, filha. Qualquer pessoa que o Mateus trouxer para a nossa cidade é bem-vinda." "Obrigada, Dona Marlene." Nina não mentiu sobre suas cocadas. Cheiram divinalmente. "Leve uma dúzia para experimentar em casa. É presente para a nova vizinha." A generosidade espontânea emocionou Fernanda. Em Uberaba, especialmente após a gravidez, havia se acostumado com olhares julgadores e comentários maldosos. Ali, em Araxá, sentia-se aceita sem questionamentos. Enquanto Mateus comprava verduras numa barraca próxima, um homem de meia-idade se aproximou de Fernanda. Usava roupas caras, mas discretas, e algo em seus olhos fez seu instinto de alerta disparar. "Desculpe incomodar", disse ele educadamente, "mas você não seria Fernanda Batista?" O coração dela acelerou imediatamente. "Por quê?" "Meu nome é Rogério Silva. Trabalho para o Sr. Lorenzo Camargo. Ele gostaria muito de conversar com a senhora." Nina, que estava perto, percebeu a tensão no ar. "Fernanda, está tudo bem?" "Sim, querida. Este senhor estava apenas se despedindo." Rogério insistiu polidamente. "Senhora Fernanda, o Sr. Lorenzo está muito preocupado com seu bem-estar e o do bebê. Ele gostaria de esclarecer qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido." "Não há mal-entendido", respondeu Fernanda firmemente, "e não tenho interesse em conversar." Ele imaginou que diria isso. Por isso me pediu para entregar isto. Rogério estendeu um envelope grosso. "É apenas uma carta explicando a situação e uma pequena demonstração de boa vontade para ajudá-la com os custos do bebê." Fernanda olhou para o envelope com desconfiança, mas Mateus apareceu ao lado, antes que pudesse responder. "Há algum problema aqui?" perguntou Mateus, posicionando-se protetivamente próximo a Fernanda. Rogério avaliou Mateus com olhos experientes. "Senhor Cordeiro, não é? Trabalha para o Sr. Lorenzo também. Sou Rogério Silva, assistente pessoal. Conheço o nome. E não vejo motivos para incomodar a senhora Fernanda em seu dia de folga. Não pretendo incomodar ninguém, apenas entregando uma mensagem do patrão." Mateus estendeu a mão. "Pode deixar comigo. Eu entrego." Rogério hesitou por um momento. Depois, entregou o envelope.
Diga ao Sr. Lorenzo que a senhora recebeu sua mensagem. Ele ficará grato. Após o homem se afastar, Fernanda percebeu que estava tremendo ligeiramente. Como ele me encontrou tão rapidamente? Cidades pequenas, disse Mateus sombriamente. Informação viaja rápido, mas não se preocupe, vamos lidar com isso. Nina puxou a manga de Fernanda. Quem era aquele homem? Ele parecia assustador. Alguém do meu passado, querida. Mas está tudo bem agora. De volta à casa, enquanto as crianças brincavam no jardim, Mateus e Fernanda analisaram o conteúdo do envelope na privacidade da cozinha. Dentro havia uma carta manuscrita de Lorenzo e um cheque de valor considerável. A carta era um modelo de manipulação disfarçada de cavalheirismo. Lorenzo se dizia arrasado pela fuga dela, mas compreendia suas inseguranças normais de noiva. Oferecia começar novamente, desta vez sem pressa, e sugeria que ela guardasse o dinheiro para o bebê enquanto pensava com calma sobre o futuro. Típico, murmurou Fernanda. Ele faz parecer que eu fugi por nervosismo, não porque descobri quem ele realmente é. E este cheque, observou Mateus, é uma tentativa de criar uma obrigação. Se você aceitar o dinheiro, ele pode argumentar que há um acordo entre vocês. Exato. Não vou tocar nesse dinheiro. Mateus olhou pela janela pensativo. Fernanda, preciso te contar algo sobre Lorenzo. Ontem, quando tive a reunião com ele sobre o restaurante, percebi algumas coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ele recebeu várias ligações que claramente não eram sobre negócios legítimos, e havia papéis na mesa dele que ele escondeu rapidamente quando entrei. Além disso, 2 homens muito bem vestidos estavam saindo do escritório quando cheguei, e não pareciam empresários rurais. Fernanda sentiu um arrepio. Você acha que ele realmente está envolvido em coisas ilegais? Acho que você teve sorte em descobrir a verdade antes de se casar com ele. Neste momento, o telefone da casa tocou. Mateus atendeu e sua expressão se escureceu progressivamente durante a conversa. Era seu pai, disse ele após desligar. Lorenzo apareceu na propriedade hoje cedo, procurando por você. Ficou furioso quando soube que você havia partido com estranhos. Ameaçou demitir seu pai se ele não revelasse onde você estava. Meu Deus, e agora? Seu pai não disse nada, mas Lorenzo ameaçou investigar por conta própria. Aparentemente tem recursos para encontrar qualquer pessoa. Fernanda se deixou cair numa cadeira, segurando Lúcio com mais força. Eu não posso colocar vocês em perigo. Talvez seja melhor eu ir embora. Nem pense nisso, disse Mateus firmemente. Ninguém vai intimidar esta família. E isso inclui você agora. Mateus, você não entende. Lorenzo é um homem perigoso. Se ele realmente está envolvido em crimes, então é mais um motivo para você ficar longe dele e para ficarmos unidos. Nina apareceu na porta da cozinha, claramente tendo escutado parte da conversa. Fernanda vai embora? Não, disse Mateus antes que Fernanda pudesse responder. Ninguém vai embora. Somos uma família, lembra? Mas se estivermos em perigo, então enfrentaremos juntos. É isso que famílias fazem. A determinação de Mateus tocou profundamente Fernanda, mas também despertou sua consciência de proteção. Nina, venha cá. A menina se aproximou e Fernanda a puxou para um abraço. Quero que você saiba que nunca faria nada para colocar vocês em perigo. Vocês são especiais demais para mim. Nós também não queremos que você vá embora, disse Nina, começando a chorar. Finalmente temos uma família completa de novo. Juvenal e Marcos apareceram correndo, atraídos pelo choro da irmã. O que está acontecendo? Perguntou Juvenal preocupado. Nada que não possamos resolver juntos, disse Mateus, reunindo todas as crianças num abraço coletivo. Lembram quando falamos sobre família, ser quem fica junto nas horas difíceis? Lembro, disse Marcos. E a Fernanda faz parte da nossa família agora. Então vamos protegê-la, assim como ela vai nos proteger. Fernanda olhou para aquele grupo unido e sentiu seu coração transbordar de emoções contraditórias. Medo pelo perigo que poderia estar trazendo para eles, gratidão pela lealdade incondicional e algo mais profundo que não sabia nomear. Está bem, disse ela finalmente, mas prometam que se as coisas ficarem perigosas demais, vocês vão me dizer. Não quero que ninguém sofra por minha causa. Prometemos, disse Mateus,
Mas você também tem que prometer que não vai fugir sem conversar conosco primeiro. Prometo. O resto do domingo passou numa atmosfera estranhamente normal, como se a família tivesse decidido coletivamente não deixar as ameaças externas perturbarem sua harmonia. Prepararam a lasanha juntos, riram das tentativas desajeitadas de Fernanda de cortar a massa uniformemente e assistiram a um filme após o jantar. Mas quando Fernanda foi para o quarto naquela noite, encontrou Mateus esperando no corredor. Precisamos conversar, disse ele baixinho. No jardim dos fundos, longe dos ouvidos das crianças, Mateus revelou suas preocupações reais. Fernanda, acho que você está subestimando o quão determinado Lorenzo pode ser. Homens como ele não gostam de perder, especialmente quando a perda é pública. O que você está querendo dizer? Que ele não vai desistir facilmente. E que precisamos estar preparados para qualquer coisa. Preparados como? Tenho alguns contatos da minha vida anterior em São Paulo. Pessoas que podem investigar discretamente os negócios do Lorenzo e descobrir exatamente com o que estamos lidando. A oferta surpreendeu Fernanda. Você faria isso? Por que arriscaria tanto? Mateus a encarou diretamente. Porque em 2 dias você se tornou mais importante para mim do que qualquer outra pessoa se tornou em anos. E porque essas crianças já te amam como uma segunda mãe. Vou proteger minha família custe o que custar. A declaração fez o coração de Fernanda acelerar. Mateus, você não precisa corresponder meus sentimentos agora, ou nunca, se não quiser. Mas precisa saber que não está sozinha nessa luta. Fernanda se aproximou dele, tocando seu rosto suavemente. Não sei como retribuir tamanha gentileza. Só fique. Só seja a pessoa extraordinária que você já é. Isso é mais do que suficiente. Sob o céu estrelado de Araxá, rodeados pelo perfume das flores do jardim e pelo silêncio acolhedor da noite, Fernanda sentiu que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. Lorenzo representava o passado de mentiras e manipulação. Mateus e as crianças representavam a possibilidade de um futuro baseado em amor verdadeiro e escolhas conscientes. E pela primeira vez, desde que descobrira a verdade sobre Lorenzo, Fernanda se sentiu pronta para lutar por essa nova vida que começara a construir. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, em Uberaba, Lorenzo estava finalizando planos que tornariam essa luta muito mais complexa e perigosa do que qualquer um deles poderia imaginar. A segunda-feira chegou com notícias perturbadoras. Antônio ligou cedo, com a voz tensa e preocupada, contando que Lorenzo havia aparecido novamente na propriedade, desta vez acompanhado de 2 homens que se identificaram como investigadores particulares. Ele está determinado a encontrar você, Fernanda, disse seu pai através do telefone. E a situação aqui em casa está complicada. Como assim, pai? Iraci está agindo de forma estranha desde sábado. Passou o domingo inteiro ao telefone conversando baixo e ontem à noite saiu de casa dizendo que ia visitar uma prima, mas voltou apenas hoje de manhã. Fernanda trocou olhares preocupados com Mateus, que escutava a conversa. Pai, tome cuidado. Alguma coisa não está certa. Eu sei, filha. Por isso estou ligando. Mantenha-se longe daqui por enquanto. Após desligar, Fernanda relatou a conversa para Mateus enquanto preparavam o café da manhã para as crianças. A rotina doméstica havia se tornado um ritual reconfortante que ajudava a manter a normalidade em meio às tempestades externas. Há algo que não te contei sobre minha conversa com Lorenzo na sexta-feira, disse Mateus enquanto mexia os ovos na frigideira. Ele mencionou ter contatos familiares na região que o manteriam informado sobre qualquer coisa interessante. Contatos familiares. Na época não prestei atenção, mas agora, com o comportamento estranho da sua madrasta. Você acha que Iraci tem alguma ligação com o Lorenzo? É uma possibilidade que não podemos descartar. Nina desceu para o café, já vestida para essa escola, mas percebeu imediatamente a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Nada que precise te preocupar, querida, disse Fernanda, puxando a menina para um abraço. Apenas questões de adultos. Sei que tem a ver comigo e os meninos também, disse Nina com maturidade surpreendente.
Somos uma família. As coisas que afetam você nos afetam também. Mateus parou o que estava fazendo e ajoelhou na altura da menina. Nina, você tem razão. E por isso quero que saiba que estamos lidando com algumas pessoas que não querem o bem da Fernanda. Mas estamos cuidando de tudo. São pessoas perigosas? Podem ser. Por isso quero que você e os meninos sejam extra cuidadosos. Não falem com estranhos, venham direto da escola para casa e me avisem imediatamente se alguém abordar vocês. Nina assentiu seriamente. Pode deixar, tio Mateus. A gente sabe se cuidar. Juvenal e Marcos desceram juntos, como sempre, brigando amigavelmente sobre quem usaria o banheiro primeiro. A normalidade deles contrastava com a tensão dos adultos, criando um lembrete constante do que estava em jogo. Após as crianças partirem para a escola, Mateus recebeu uma ligação que mudou sua expressão drasticamente. Fernanda o observou falar em voz baixa, vendo sua postura se tornar cada vez mais rígida. Era meu advogado de São Paulo, disse ele após desligar. As investigações sobre o acidente que matou meu irmão e cunhada tomaram uma direção inesperada. Que tipo de direção? Encontraram evidências de que não foi um acidente, o carro foi sabotado. Fernanda sentiu o sangue gelar nas veias. Sabotado? Por quê? Ainda não sabem, mas meu irmão vinha recebendo ameaças anônimas nas semanas anteriores à morte. Ameaças relacionadas ao trabalho dele como auditor de empresas. Que tipo de empresas? Empresas do agronegócio, incluindo algumas que fazem negócios na região de Uberaba. A coincidência era assustadora demais para ser ignorada. Mateus, você acha que Lorenzo pode estar envolvido? É cedo para afirmar, mas as conexões são suspeitas demais. Fernanda se sentou pesadamente numa cadeira. Meu Deus, se isso for verdade, significa que ele mata quem ameaça seus negócios. Significa que ele é muito mais perigoso do que imaginávamos e que você teve sorte em descobrir a verdade antes de se casar com ele. Mas também significa que agora todos nós estamos em perigo. Mateus pegou as mãos dela entre as suas. Fernanda, meu advogado sugeriu que eu vá a São Paulo para depor formalmente sobre o que sei. Seria uma oportunidade de entregar toda a informação sobre Lorenzo para as autoridades competentes. E nos deixar aqui sozinhos? Você e as crianças viriam comigo. Ficaríamos na casa de uns amigos meus até a situação se resolver. A proposta era tentadora, mas Fernanda sabia que fugir não resolveria o problema fundamental. Mateus, se Lorenzo é realmente um criminoso, ele precisa ser parado, não apenas para nos proteger, mas para proteger outras pessoas inocentes. É verdade, mas não posso colocar você e as crianças em risco desnecessário. E eu não posso deixar que meu medo permita que ele continue machucando pessoas. Eles foram interrompidos pela campainha. Mateus foi atender e voltou com uma expressão sombria. Era um entregador. Trouxe isto para você. O pacote continha um telefone celular e uma nota simples. Ligue para o número memorizado. Temos muito a conversar. L. Ele está escalando a pressão, observou Mateus. Não vou ligar. Talvez devêssemos. Ouvir o que ele tem a dizer pode nos dar informações valiosas. Fernanda olhou para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Se eu ligar, estarei dando a ele exatamente o que quer. Minha atenção. Mas também podemos descobrir quais são realmente as intenções dele. Após meia hora de debate interno, Fernanda decidiu fazer a ligação. Colocou o telefone no viva-voz para que Mateus também pudesse escutar. Fernanda, querida, veio a voz sedosa de Lorenzo. Que bom que decidiu me atender. O que você quer, Lorenzo? Apenas conversar, esclarecer alguns mal-entendidos que claramente ocorreram no sábado. Não houve mal-entendidos. Eu ouvi exatamente o que você estava dizendo. Ah, então você realmente escutou minha conversa de negócios. Que pena. Às vezes o mundo empresarial pode soar mais dramático do que realmente é. Lavagem de dinheiro soa dramática porque é dramática, Lorenzo. Uma pausa longa se seguiu. Vejo que você interpretou mal algumas expressões técnicas. Talvez seja melhor nos encontrarmos pessoalmente para eu poder explicar melhor. Não vou me encontrar com você. Mesmo se eu disser que descobri algumas informações interessantes sobre seu novo protetor,
Mateus Cordeiro tem alguns segredos próprios que talvez você devesse conhecer. Fernanda olhou para Mateus, que balançou a cabeça negativamente. Não me interessa o que você tem a dizer sobre Mateus. Mesmo sabendo que ele pode ser responsável pela morte do próprio irmão? A acusação caiu como uma bomba entre eles. Fernanda viu Mateus empalidecer, mas sua expressão era de choque, não de culpa. Você está mentindo, disse Fernanda firmemente. Estou? Pergunte a ele sobre o seguro de vida que fez para o irmão 2 meses antes do acidente. Pergunte sobre as dívidas que ele tinha em São Paulo. Pergunte sobre a discussão que eles tiveram na última vez que se viram. Mateus fez sinal para ela desligar, mas Lorenzo continuou. Fernanda, você fugiu de um homem honesto e caiu nas mãos de um assassino. Que ironia do destino! Chega! Gritou Fernanda, desligando o telefone. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus permanecia parado, com o rosto pálido e os olhos fixos no chão. Mateus, disse Fernanda suavemente, me conte a verdade sobre tudo. Ele se deixou cair numa cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Há coisas sobre minha situação em São Paulo que não contei para você. Que coisas? Eu estava com problemas financeiros sérios. Meu restaurante estava falindo. Eu devia dinheiro para fornecedores, para o banco. Estava desesperado. O coração de Fernanda se apertou. Continue. Quando soube da gravidez da minha cunhada, fiz um seguro de vida para meu irmão. Não por interesse, mas porque queria garantir que a família estivesse protegida se alguma coisa acontecesse com ele. E a discussão que Lorenzo mencionou foi real. Meu irmão havia descoberto sobre minhas dívidas e se ofereceu para me ajudar financeiramente. Mas eu estava orgulhoso demais para aceitar. Discutimos feio, e a última coisa que disse para ele foi que não precisava de sua pena. Mateus levantou os olhos que brilhavam com lágrimas contidas. 3 dias depois, ele morreu no acidente. Nunca mais tive chance de me desculpar. Fernanda se aproximou e pegou suas mãos. Mateus, você realmente acredita que pode ter sido responsável pela morte dele? Sei que não sabotei o carro, se é isso que está perguntando. Mas às vezes me pergunto se, de alguma forma, minha situação financeira pode ter colocado ele em perigo. Se alguém pode ter achado que matar ele me beneficiaria. Isso é exatamente o que Lorenzo quer que você pense. Ele está plantando dúvidas para nos separar. Ou ele sabe algo sobre o acidente que eu não sei. Fernanda ajoelhou diante da cadeira dele. Mateus, olha para mim. Você é o homem mais íntegro que conheço. Cuida de 3 crianças órfãs como se fossem filhos próprios. Me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Abriu mão da sua vida em São Paulo para dar estabilidade para sua família. Isso não é comportamento de criminoso. Mas e se... Não. Não vamos permitir que um homem corrupto plante veneno entre nós. Você confia em mim mesmo sabendo que fugi do próprio casamento? Claro. Então, confie que eu também confio em você. Completamente. Mateus a puxou para um abraço desesperado. Fernanda, eu tenho tanto medo de perder vocês, de perder essa família que finalmente encontrei. Não vai perder, não vou deixar. Eles permaneceram abraçados até o telefone tocar novamente. Desta vez era o telefone da casa, não o celular que Lorenzo havia mandado. Era Antônio, com a voz ainda mais tensa que antes. Fernanda, aconteceu algo grave aqui. O que foi, pai? Iraci sumiu. Deixou uma nota dizendo que ia resolver uns problemas familiares, mas levou todas as economias da casa e alguns documentos importantes. Que documentos? Incluindo certidões de nascimento suas e do bebê. Fernanda sentiu o sangue gelar. Por que ela levaria isso? Não sei, mas o Wellington me contou que escutou ela falando ao telefone ontem à noite. Ela mencionou você e disse algo sobre finalmente poder ajudar a família de verdade. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na mente de Fernanda. Pai, Iraci tem algum parentesco que você nunca me contou? Bom, ela mencionou uma vez ter um irmão empresário na região, mas nunca deu detalhes. Um irmão empresário. Pai, qual é o nome completo da Iraci? Iraci Camargo Batista. O sobrenome atingiu Fernanda como um raio. Camargo. Ela é irmã do Lorenzo. Que Lorenzo?
O homem de quem fugi no altar é irmão da minha madrasta. Tudo isso foi planejado desde o início. Do outro lado da linha, escutou-se o som de algo caindo, como se seu pai tivesse deixado escapar algum objeto das mãos. Meu Deus, murmurou Antônio. Então o casamento, tudo foi armado? Parece que sim, e agora ela tem nossos documentos e sabe exatamente onde estamos. Mateus pegou o telefone. Senhor Antônio, o senhor precisa sair daí imediatamente. Vá para a casa de algum parente ou amigo. Não fique sozinho com Wellington e Cláudio. Por que não? Porque se Irace é irmã de Lorenzo, os filhos dela podem estar envolvidos no esquema também. A ligação foi interrompida abruptamente. Quando tentaram ligar de volta, o telefone dava ocupado constantemente. Precisamos ir até lá, disse Fernanda, levantando-se. Não, é exatamente o que eles querem. Que você volte para o território deles. Mas meu pai pode estar em perigo. E nós, com certeza, estaremos se voltarmos agora. O dilema os paralisou por alguns minutos. Salvar o pai significava cair numa armadilha evidente, mas deixá-lo lá significava abandonar a única pessoa da família biológica que havia demonstrado amor verdadeiro por ela. A decisão foi tomada quando o telefone tocou novamente. Era Lorenzo, usando o número fixo da casa do pai. Fernanda, disse ele com voz triunfante, que tal conversarmos pessoalmente agora? Seu pai está muito ansioso para vê-la. Se você machucou meu pai... Seu pai está perfeitamente bem, por enquanto. Mas está claro que vocês dois precisam de uma reunião familiar urgente. O que você quer exatamente? Simples, você volta para a casa onde pertence, casamos como planejado, e todo mundo vive feliz para sempre. E se eu recusar? Seria uma pena. Acidentes acontecem com tanta frequência na zona rural. Tratores que tombam, curtos-circuitos que provocam incêndios, especialmente com pessoas mais velhas, que às vezes não têm reflexos rápidos suficientes. A ameaça era clara como cristal. Fernanda olhou para Mateus, vendo em seus olhos a mesma determinação que sentia no próprio coração. Lorenzo, disse ela com voz firme, você acabou de cometer um erro crucial. Que erro? Provou que é exatamente o monstro que eu pensava que fosse, e agora não tenho mais dúvidas sobre fazer a coisa certa. Ela desligou o telefone e se virou para Mateus. Chame seu advogado. Vamos a São Paulo contar tudo para a polícia. E desta vez, não vamos mais fugir. Vamos lutar. Do lado de fora, começou a chover, como se o próprio céu antecipasse a tempestade que estava por vir. A viagem para São Paulo foi um turbilhão de emoções e planejamentos urgentes. Mateus havia ligado para seu advogado, Dr. Fernando Ribas, que imediatamente organizou uma reunião com a Polícia Civil especializada em crimes financeiros. As crianças foram acomodadas na casa de amigos de confiança de Mateus, com Nina prometendo cuidar dos meninos como sempre fazia. Não se preocupem conosco, havia dito a menina madura demais para seus 11 anos. Vocês vão resolver tudo e vamos voltar a ser uma família feliz. No trem que os levava à capital, Fernanda não conseguia parar de pensar no pai. Tentara ligar várias vezes, mas o telefone permanecia fora do ar. Mateus segurava sua mão, oferecendo o conforto silencioso de sua presença, enquanto o bebê Lúcio dormia tranquilamente em seus braços. Você acha que meu pai está bem? Perguntou ela pela 10ª vez. Acho que Lorenzo é esperto demais para machucar alguém antes de conseguir o que quer de você. Seu pai é uma garantia valiosa. Mas por quanto tempo? Mateus não respondeu, porque ambos sabiam que a resposta era não muito. Dr. Fernando Ribas os esperava na estação. Um homem de 50 anos com aparência meticulosa e olhos que denotavam experiência em casos complexos. No carro, a caminho da delegacia, ele explicou o que havia descoberto desde a última conversa com Mateus. As investigações sobre o acidente revelaram algo perturbador, disse o advogado. Seu irmão estava auditando 3 empresas do agronegócio na região de Uberaba. Uma delas é a Camargo Agronegócios. Fernanda e Mateus trocaram olhares significativos. Há mais, continuou o Dr. Fernando. A auditoria descobriu movimentações financeiras suspeitas que sugeriam lavagem de dinheiro através de compra e venda fictícia de gado.
Exatamente o que escutei Lorenzo conversando, disse Fernanda. E há uma conexão ainda mais direta. Na semana anterior ao acidente, seu irmão ligou para a Receita Federal denunciando as irregularidades. 3 dias depois, estava morto. Mateus cerrou os punhos. Então eles mataram meu irmão para proteger o esquema criminoso. É o que tudo indica. E agora que vocês apareceram com informações adicionais, podemos finalmente construir um caso sólido. Na delegacia, Fernanda contou detalhadamente sobre a conversa que havia escutado entre Lorenzo e o homem misterioso. Descreveu as ameaças veladas, a descoberta sobre o parentesco entre Lorenzo e Iracy e a situação atual do sequestro de seu pai. Senhorita Fernanda, disse o delegado responsável, Dr. Marcos Silveira, há algo mais que precisamos discutir. Sobre a paternidade do seu bebê. A mudança de assunto pegou-a de surpresa. Como assim? Em nossas investigações sobre os negócios de Lorenzo Camargo, descobrimos algumas informações sobre sua vida pessoal, incluindo o fato de que ele contratou investigadores particulares para pesquisar sobre você ainda antes do casamento ser arranjado. Investigou o que exatamente? Tudo. Sua família, seus relacionamentos anteriores, suas finanças, e descobrimos algo que talvez você não saiba. Dr. Silveira abriu uma pasta e retirou alguns documentos. O pai biológico do seu bebê não é quem você pensa que é. Fernanda sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim? Pelos nossos registros, você namorava Tobias Ribeiro na época da concepção, correto? Sim, mas ele negou a paternidade quando soube da gravidez. Ele negou porque foi pressionado pela família. Mas recentemente, após se libertar da influência familiar, ele fez um teste de DNA particular. O resultado confirmou que ele é realmente o pai do bebê. E vocês sabem disso como? Porque Tobias procurou a polícia na semana passada. Ele quer reconhecer a paternidade oficialmente e está disposto a lutar pela guarda do filho. A informação atingiu Fernanda como um tsunami. Mateus segurou sua mão com mais força. Mas há mais, continuou o delegado. Tobias revelou que foi ameaçado por Lorenzo Camargo para negar a paternidade. Lorenzo queria que você parecesse uma mãe solteira desesperada, mais disposta a aceitar um casamento arranjado. Então tudo foi orquestrado desde o início, murmurou Fernanda. Exato. Lorenzo manipulou sua situação familiar, pressionou o pai do bebê a abandoná-la, e depois se apresentou como o salvador oferecendo o casamento. Mateus se levantou abruptamente. Onde está Tobias agora? Em lugar seguro, sob proteção policial. Mas ele quer muito conversar com a senhorita Fernanda. Fernanda se sentiu completamente perdida. Em questão de dias, havia descoberto que o homem com quem quase se casou era um criminoso, que sua madrasta era sua inimiga, que Mateus era inocente das acusações e que o pai do seu bebê não apenas existia como queria assumir a paternidade. Eu preciso de um momento, disse ela, levantando-se cambaleante. Doutor. Fernando a acompanhou até uma sala reservada, onde ela pôde sentar-se e tentar processar todas as revelações. Mateus veio logo atrás, carregando Lúcio. Como você está se sentindo? Confusa, aliviada, assustada, tudo ao mesmo tempo. O que você quer fazer sobre Tobias? A pergunta pegou no centro de suas angústias. Não sei. Durante meses criei meu filho sozinha, acreditando que o pai havia me abandonado covardemente. Descobrir que ele foi forçado a fazer isso muda tudo. Muda como você se sente em relação a ele? Fernanda olhou para Lúcio, que abriu os olhinhos e sorriu para ela. Muda como me sinto em relação ao direito dele de conhecer o filho, mas não muda como me sinto em relação a você. Fernanda, Mateus, em 4 dias, você me deu mais amor e segurança do que qualquer homem me deu em toda a minha vida. Tobias pode ser o pai biológico do Lúcio, mas você é a pessoa que escolhi para ser minha família. Mateus a puxou para um abraço, beijando sua testa. Seja qual for sua decisão sobre Tobias, estarei ao seu lado. Nina, Juvenal e Marcos também. Somos sua família agora. Quero conhecê-lo, decidiu ela. Quero entender o que realmente aconteceu e quero que ele tenha a chance de conhecer o filho, se for isso que ele realmente quer.
Então vamos fazer isso juntos. Tobias Ribeiro era um jovem de 25 anos, com traços que definitivamente lembravam o bebê Lúcio. Alto, moreno, com olhos expressivos que carregavam uma mistura de nervosismo e determinação. Fernanda, disse ele assim que a viu, não sei nem por onde começar a me desculpar. Comece contando a verdade, respondeu ela diretamente. Eles se sentaram numa sala de depoimentos, com Mateus ao lado de Fernanda e os advogados presentes como testemunhas. Quando você me contou sobre a gravidez, começou Tobias, eu fiquei em pânico. Não porque não quisesse assumir a responsabilidade, mas porque sabia que minha família ia fazer da sua vida um inferno. Sua família tem alguma ligação com Lorenzo? Meu pai faz negócios com ele há anos. Quando contei sobre você estar grávida, meu pai entrou em contato com Lorenzo imediatamente. Por quê? Porque Lorenzo já havia demonstrado interesse em você. Meu pai viu uma oportunidade de fazer um favor para ele e me forçar a amadurecer ao mesmo tempo. Fernanda sentiu náusea com a revelação. Então vocês negociaram minha vida como se fosse uma mercadoria? Não foi assim. Eu me recusei a participar disso, mas Lorenzo me ameaçou diretamente. Disse que se eu reconhecesse a paternidade, você e o bebê poderiam sofrer acidentes. E você acreditou? Fernanda, Lorenzo mostrou fotos do que aconteceu com outras pessoas que o desafiaram. Eu era jovem, assustado, e achei que estar longe seria melhor para você e o bebê. Mateus interrompeu. E o que mudou agora? Descobri o que aconteceu com o irmão do senhor Mateus. Entendi que Lorenzo mata mesmo quem ameaça seus negócios. E percebi que meu silêncio não estava protegendo vocês. Estava apenas permitindo que ele continuasse manipulando suas vidas. Fernanda olhou para Lúcio, que brincava com os dedos dela, sem saber que estava conhecendo o pai biológico. Tobias, o que você quer exatamente? Quero assumir oficialmente a paternidade. Quero ajudar financeiramente com tudo que o bebê precisar. E quero ter direito de visitá-lo regularmente, se você permitir. E quanto a nós? Você quer tentar reconstruir um relacionamento? Tobias olhou para Mateus, depois de volta para ela. Fernanda, o que tivemos foi bonito, mas foi há quase um ano. Você claramente seguiu em frente e encontrou alguém que te valoriza de verdade. Não quero atrapalhar sua felicidade. A maturidade da resposta surpreendeu Fernanda positivamente. Você tem certeza? Tenho. Só quero ser um bom pai para Lúcio. E se ele tiver uma família que o ama, isso é mais do que eu poderia ter oferecido sozinho naquela época. Dr. Silveira interrompeu a conversa. Senhorita Fernanda, temos notícias sobre seu pai. Ele está bem? Nossos agentes conseguiram localizá-lo. Ele está numa propriedade rural controlada por Lorenzo, mas parece estar em segurança por enquanto. Estamos planejando uma operação para resgatá-lo e prender Lorenzo simultaneamente. Quando? Amanhã cedo. Precisamos de mais uma noite para finalizar os preparativos. E eu posso ajudar em alguma coisa? Na verdade, sim. Precisaríamos que você ligasse para Lorenzo e marcasse um encontro. Isso nos daria a localização exata e a oportunidade de flagrá-lo tentando coagi-la. Fernanda olhou ao redor da sala. Para Mateus, que acenava encorajadoramente. Para Tobias, que parecia impressionado com sua coragem. Para os policiais, que dependiam de sua cooperação para prender um criminoso. Está bem, disse ela finalmente. Vou ajudar a prender Lorenzo, mas tenho uma condição. Qual? Quero que Tobias participe da operação também. Se vamos acabar com isso de uma vez por todas, quero que ele enfrente as consequências de anos de silêncio e me ajude a proteger nosso filho. Tobias se endireitou na cadeira. Eu aceito. É a menor coisa que posso fazer. Mateus sorriu orgulhosamente. E eu vou estar lá também. Somos uma família, lembram? Enfrentamos tudo juntos. Doutor, Silveira fechou as pastas. Então está decidido. Amanhã acabamos com o império criminoso de Lorenzo Camargo. E, finalmente, fazemos justiça pelo que ele fez à família de vocês. Fernanda pegou a mão de Mateus e olhou para Tobias. Não sei como nossa família vai funcionar daqui para frente, mas sei que vai funcionar. Porque agora todas as verdades estão na mesa. E por quê, acrescentou Mateus,
família verdadeira é definida pelo amor, não pelo sangue. Lúcio escolheu exatamente esse momento para sorrir para todos os três, como se aprovasse os planos complexos que os adultos estavam fazendo para proteger seu futuro. Do lado de fora, São Paulo brilhava na noite, mas para Fernanda, a luz mais importante era a esperança que finalmente voltara a seu coração. Amanhã seria o dia de acertar as contas com o passado e garantir que sua família improvisada pudesse viver em paz. E pela primeira vez em meses, ela acreditava verdadeiramente que tudo daria certo. A madrugada do dia decisivo chegou carregada de tensão e expectativa. Fernanda havia passado a noite mal dormindo, ensaiando mentalmente cada palavra que diria a Lorenzo durante a ligação que poderia determinar o sucesso da operação policial. No hotel onde estavam hospedados, Mateus preparou um café da manhã caprichado, como sempre fazia quando queria transmitir segurança através da normalidade. Tobias havia chegado cedo, trazendo roupas novas para o bebê e uma determinação visível de se redimir pelos meses de ausência. Fernanda, disse Dr. Silveira, chegando com uma equipe técnica, vamos instalar os equipamentos de gravação. Lembre-se, você precisa fazê-lo confessar as ameaças e, se possível, admitir participação no assassinato do irmão do Mateus. E se ele desconfiar que estou gravando? Lorenzo é arrogante. Homens como ele adoram explicar como são inteligentes. Use isso a seu favor. Às 9 horas da manhã, com equipamentos de última geração instalados, Fernanda ligou para o número de Lorenzo. Sua voz estava firme quando ele atendeu. Lorenzo, sou eu. Fernanda, minha querida. A voz dele destilava falsa alegria. Que bom que decidiu ser sensata. Quero ver meu pai primeiro, para ter certeza de que ele está bem. Claro, claro. Que tal nos encontrarmos na Fazenda São Benedito? Fica a 20 minutos da cidade. Você conhece o lugar? Fernanda olhou para Dr. Silveira, que acenou positivamente. Eles já tinham a localização mapeada. Conheço, mas vou levar o bebê comigo. Naturalmente. Uma família deve estar unida, não acha? A ironia nas palavras dele fez Fernanda estremecer, mas ela manteve o tom controlado. Lorenzo, antes de nos encontrarmos, preciso que você me esclareça uma coisa. O que seria? Iraci realmente é sua irmã? Uma pausa longa se seguiu. Ah, então você descobriu nossa pequena conexão familiar. Sim, Iraci é minha irmã mais velha. Muito conveniente ter alguém de confiança cuidando da minha futura esposa, não acha? Conveniente para espionar minha vida? Lorenzo riu. Fernanda, querida, eu não deixo nada ao acaso quando se trata de investimentos importantes. E você sempre foi um investimento muito importante. Investimento? Uma esposa jovem, bonita, mãe dedicada, de família trabalhadora, a imagem perfeita para um empresário que quer projeta responsabilidade social. Especialmente útil quando certos negócios podem gerar questionamentos. Que tipo de questionamentos? Ora, você sabe do que estou falando. Escutou minha conversa na sexta-feira. Alguns aspectos dos meus negócios podem parecer não ortodoxos para pessoas que não entendem a complexidade do mundo empresarial. Fernanda olhou para os policiais, que faziam sinais de que a gravação estava perfeita. Você está falando da lavagem de dinheiro através das vendas fictícias de gado? Que linguagem dramática! Prefiro chamar de otimização fiscal criativa. Todos os grandes empresários fazem isso, Fernanda. É assim que o sistema funciona. E quando alguém ameaça expor esse sistema? Bem, aí as coisas ficam-se complicadas, como aconteceu com aquele auditor inconveniente. Mateus Cordeiro? Não. O irmão dele, Ricardo, um rapaz muito persistente, que não soube reconhecer quando era hora de parar de fazer perguntas. O coração de Fernanda acelerou. Lorenzo estava confessando o assassinato. O que aconteceu com Ricardo? Acidentes acontecem, querida, especialmente com pessoas que dirigem em estradas perigosas durante tempestades. Pobres freios que falham no momento mais inoportuno. Você mandou matá-lo. Eu administrei um problema empresarial, da mesma forma que estou administrando a situação atual. Seu pai está muito bem cuidado, por exemplo. Por enquanto. A ameaça explícita fez Fernanda cerrar os punhos. Se você machucar meu pai, não vou machucar ninguém,
desde que você seja uma esposa obediente e compreensiva. Casamos hoje mesmo, celebramos com sua família e todos vivemos felizes para sempre. E Mateus? Ah, sim, seu protetor temporário. Bem, acidentes acontecem com frequência na vida rural, especialmente com pessoas que fazem muitas perguntas sobre mortes passadas. Dr. Silveira fez sinal para ela encerrar a ligação. Tinham confissões suficientes. Está bem, Lorenzo. Nos vemos na fazenda em 1 hora. Excelente. E Fernanda? Venha sozinha. Qualquer companhia indesejada seria prejudicial à saúde do seu pai. Após desligar, a sala explodiu em atividade. Doutor. Silveira coordenava as equipes pelo rádio, enquanto Mateus ajudava Fernanda a se preparar psicologicamente para o confronto final. Você foi perfeita, disse ele, beijando sua testa. Agora é só questão de executar o plano. E se algo der errado? Não vai dar. Temos mais de 20 agentes posicionados, helicópteros de apoio e todas as confissões que precisávamos. Lorenzo não tem como escapar. Tobias se aproximou segurando Lúcio no colo. Fernanda, quero que saiba que, independentemente do que acontecer hoje, vou estar presente na vida do meu filho a partir de agora. E vou honrar qualquer decisão que vocês tomarem sobre como estruturar nossa família. Obrigada, Tobias. Isso significa muito. E Mateus, disse Tobias estendendo a mão. Obrigado por cuidar dela e do bebê quando eu não pude. Mateus apertou a mão estendida. Cuido porque amo, e vou continuar cuidando pelo mesmo motivo. A fazenda São Benedito ficava numa região isolada, rodeada por pastagens e mata fechada. Perfeita para atividades ilegais, mas também perfeita para uma operação policial coordenada. Fernanda chegou sozinha, como combinado, mas sabia que dezenas de policiais estavam escondidos nas proximidades. Lorenzo a esperava na varanda da casa principal, vestido impecavelmente e sorrindo como se estivesse recebendo uma visita social. Fernanda, minha querida noiva, que pontual. Onde está meu pai? Direto ao ponto. Admiro isso numa mulher. Venha, ele está no escritório. Antônio estava sentado numa cadeira, aparentemente ileso, mas com expressão assustada. Iraci estava ao lado dele, revelando finalmente sua verdadeira lealdade. Fernanda, disse seu pai, levantando-se para abraçá-la. Eu sinto muito. Deveria ter percebido quem Iraci realmente era. Não foi culpa sua, pai. Iraci sorriu friamente. Antônio sempre foi um homem bom demais para este mundo. Nunca desconfiou que eu estava relatando cada movimento da família para meu irmão. Por quê? Perguntou Fernanda. Que mal nós fizemos para você? Mal? Vocês não fizeram mal nenhum. Simplesmente eram úteis para os planos do Lorenzo. Ele precisava de uma esposa com perfil específico e você se encaixava perfeitamente. Lorenzo interrompeu a conversa. Chega de explicações familiares. Temos um casamento para celebrar. Não vai haver casamento, disse Fernanda firmemente. Ah, vai sim, porque a alternativa é muito desagradável para seu pai. Na verdade, disse uma voz vinda da porta, a única coisa desagradável aqui será sua prisão. Dr. Silveira entrou acompanhado de 6 agentes armados. Lorenzo olhou ao redor, calculando rapidamente suas opções. Impressionante, disse ele calmamente. Devo admitir que subestimei você, Fernanda. Lorenzo Camargo, declarou o doutor. Silveira formalmente. Está preso por assassinato, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e sequestro. Tem direito de permanecer calado. Não será necessário, interrompeu Lorenzo. Meus advogados estarão aqui em 1 hora. Iraci tentou escapar pela porta dos fundos, mas foi interceptada por outros agentes. Iraci Camargo Batista está presa por cumplicidade nos crimes de seu irmão. Vocês não podem provar nada, Dr. Silveira sorriu. Temos gravações de todas as confissões do seu irmão, incluindo a admissão do assassinato de Ricardo Cordeiro. E temos documentos financeiros que comprovam sua participação no esquema de lavagem de dinheiro. Enquanto os irmãos eram algemados e conduzidos para as viaturas, Fernanda abraçou seu pai com força. Acabou, pai. Finalmente acabou. Minha filha corajosa,
disse Antônio com lágrimas nos olhos. Sempre soube que você era especial. Mateus e Tobias chegaram correndo, tendo acompanhado a operação de longe. Mateus puxou Fernanda para um abraço desesperado. Estava tão preocupado, mesmo sabendo que você estava protegida. Estou bem. Estamos todos bem. Tobias se aproximou de Antônio. Senhor Antônio, sou Tobias Ribeiro, pai biológico do Lúcio. Gostaria de conversar com o senhor sobre como podemos ser uma família para o bebê. Antônio olhou para o jovem, depois para Mateus, depois para sua filha. Minha filha parece ter atraído homens bons para sua vida. Teremos muito o que conversar, mas o importante é que todos querem o bem do bebê. Dr. Silveira se aproximou do grupo. Temos que voltar para São Paulo para finalizar os depoimentos, mas a parte perigosa acabou. Lorenzo e Irace vão enfrentar décadas na prisão. E o Wellington e Cláudio? Perguntou Antônio. Eram apenas filhos obedientes. Não tinham conhecimento real dos crimes. Eles ficarão com parentes distantes. 2 horas depois, de volta a São Paulo, Fernanda finalmente tinha tempo para processar tudo o que havia acontecido. Estava sentada num banco da delegacia, com Lúcio no colo, observando Mateus e Tobias conversarem amigavelmente sobre os arranjos futuros da família. É surreal, disse ela para Nina, que havia sido liberada pelos amigos para se reunir com eles. O quê? Há uma semana, eu era uma mulher desesperada fugindo de um casamento. Hoje tenho uma família maior e mais complexa do que jamais imaginei. E mais feliz. Fernanda olhou ao redor. Para seu pai conversando com os advogados, para Mateus e Tobias, planejando como dividir responsabilidades com o bebê, para Nina, segurando os irmãos menores que haviam chegado de Araxá. Muito mais feliz. Porque agora é uma família que escolhi, não que me foi imposta. E o que vamos fazer agora? Perguntou Nina. Vamos voltar para Araxá. Vamos terminar a casa que Mateus estava reformando. Vamos matricular você numa escola boa. E vamos criar Lúcio cercado de amor de todas as pessoas que realmente se importam com ele. E Tobias? Tobias vai nos visitar todo fim de semana. Vai conhecer o filho e ajudar com tudo que puder. Mas nossa família principal somos nós. Eu, vocês 3, Mateus e Lúcio. Nina sorriu. Gosto dessa família. É complicada, mas é nossa. É nossa, concordou Fernanda, beijando a testa da menina. Do outro lado da sala, Mateus olhava para elas e sorria. Em uma semana, havia ganho não apenas uma esposa e um filho, mas também a confirmação de que algumas das melhores coisas da vida vêm das escolhas mais corajosas. E Tobias, observando todos de longe, sentia-se grato por ter encontrado coragem para fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Sua família não seria tradicional, mas seria baseada no respeito mútuo e no amor genuíno por uma criança que merecia ter todos eles em sua vida. O sol se punha sobre São Paulo quando finalmente saíram da delegacia, livres para começar o próximo capítulo de suas vidas. E pela primeira vez em muito tempo, Fernanda olhava para o futuro sem medo, apenas com expectativa das alegrias que estavam por vir. 6 meses depois, a casa em Araxá havia se transformado num verdadeiro lar. O jardim floresceu sob os cuidados de Nina, que descobrira talento para a jardinagem. A cozinha vivia cheia de aromas deliciosos das experiências culinárias de Mateus, agora oficialmente reconhecido como um dos melhores chefes da região. E os quartos ecoavam com risos de crianças que finalmente haviam encontrado estabilidade e amor. Fernanda acordou numa manhã de dezembro com o som familiar de Lúcio brincando no berço e vozes alegres vindas da cozinha. O bebê, agora com 10 meses, havia se tornado o centro adorado daquela família improvável. Seus primeiros passinhos vacilantes foram comemorados por 5 adultos e 3 crianças, como se fosse a maior conquista da humanidade. Bom dia, meu amor, disse Mateus entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Hoje é um dia especial. Por quê? Porque chegaram os papéis definitivos da adoção. Nina, Juvenal e Marcos são oficialmente nossos filhos. Fernanda se sentou na cama emocionada. O processo havia demorado meses, mas finalmente as crianças tinham uma família legal além da emocional. E tem mais uma novidade, continuou Mateus com um sorriso misterioso. Que novidade? Tobias ligou. Ele vai se casar. Casar? Com quem?
com a advogada que o ajudou no processo de reconhecimento da paternidade do Lúcio. Aparentemente, eles se apaixonaram durante as reuniões. Fernanda riu. Que bom para ele. E para nós também. Significa que nossa situação familiar vai ficar ainda mais equilibrada. Exato. Ele continua sendo um pai presente para Lúcio, mas agora tem sua própria vida amorosa para se concentrar. Durante o café da manhã em família, uma tradição que mantinham religiosamente todos os dias, Nina fez um anúncio inesperado. Fernanda, Mateus, preciso contar uma coisa importante para vocês. O que é, querida? Perguntou Fernanda, notando o tom sério da menina. Ontem recebi uma carta de uma tia distante da minha mãe. Mateus parou de comer, imediatamente alerta. Que tipo de carta? Ela quer me conhecer e me contou algumas coisas sobre minha família que eu não sabia. Fernanda e Mateus trocaram olhares preocupados. Que tipo de coisas? Nina respirou fundo antes de continuar. Ela disse que meu pai verdadeiro não era irmão do tio Mateus. Disse que minha mãe me adotou quando eu era bebê, mas nunca contou para ninguém. O silêncio que se seguiu foi total. Juvenal e Marcos pararam de brigar pelo último pedaço de pão para escutar a conversa. Nina, disse Mateus suavemente, isso muda alguma coisa para você? Não, respondeu ela rapidamente. Vocês são minha família verdadeira. Sempre foram. Mas eu gostaria de conhecer essa tia, para entender melhor minha história. Claro que pode conhecê-la, disse Fernanda. História é importante, mas família é quem fica, quem cuida, quem ama. E tia querida, acrescentou Marcos com sua filosofia infantil, pode conhecer 100 tias, mas você continua sendo nossa irmã. Nina sorriu, visivelmente aliviada. Obrigada. Eu estava com medo de que vocês ficassem chateados. Nina, disse Mateus, pegando sua mão, você poderia descobrir que é filha de reis perdidos, e ainda assim seria nossa filha. Família é escolha, não acidente. Como eu e Tobias escolhemos dividir o Lúcio, completou Fernanda, e como você escolheu nos aceitar como pais. E como eu escolhi aceitar vocês como irmãos chatos, disse Nina, provocando Juvenal e Marcos, que protestaram ruidosamente. A conversa foi interrompida pela chegada de Antônio, que havia se mudado para uma casinha próxima após se aposentar. O relacionamento entre pai e filha havia florescido nos últimos meses, livre da interferência tóxica de Iraci. Bom dia, família, disse ele pegando Lúcio no colo. Trouxe notícias frescas da cidade. Que notícias? Perguntou Fernanda. Lorenzo foi condenado a 30 anos de prisão. Iraci pegou 15, e todos os bens dela foram confiscados para pagar reparações às vítimas. Finalmente, murmurou Mateus, justiça feita. E tem mais, continuou Antônio. Wellington e Cláudio me procuraram ontem. Querem se desculpar formalmente com vocês. Disseram que nunca entenderam realmente o que a mãe estava fazendo, mas sabem que trataram você mal, Fernanda. Fernanda considerou a informação. O que você acha, pai? Devo recebê-los? Acho que perdão é sempre uma boa escolha quando é sincero, e eles pareciam sinceros. Então está bem, podem vir nos visitar, mas em horário de visita, como pessoas civilizadas. Mais tarde, naquele dia, enquanto as crianças brincavam no jardim e Mateus preparava o almoço, Fernanda se sentou na varanda com Lúcio no colo, refletindo sobre o caminho extraordinário que sua vida havia tomado. Tobias chegou para sua visita semanal, agora acompanhado da noiva, uma mulher delicada e inteligente que claramente adorava Lúcio e respeitava os arranjos familiares. Fernanda, disse Tobias, quero oficializar uma proposta. Que proposta? Marina e eu queremos ser os padrinhos do Lúcio quando vocês e Mateus se casarem oficialmente. A sugestão pegou Fernanda de surpresa. Tobias, sei que você e Mateus já são uma família em todos os sentidos que importam, mas quero que meu filho tenha a segurança legal de pertencer oficialmente a vocês dois. E quero participar dessa celebração como amigo da família, não como complicação do passado. Mateus apareceu na varanda, tendo escutado a conversa. Tobias, isso é muito generoso da sua parte. Não é generosidade, é reconhecimento da realidade. Vocês são os pais que Lúcio conhece e ama. Eu sou um tio especial que visita e ajuda.
e está funcionando perfeitamente para todo mundo. Marina sorriu. E nós adoraríamos ajudar a planejar o casamento. Se vocês quiserem, claro. Fernanda olhou para Mateus, vendo no rosto dele a mesma emoção que sentia. Sabe de uma coisa? Vamos nos casar. Officially, com festa, padrinhos e toda a família presente. Mesmo? Perguntou Nina, que havia se aproximado para escutar. Mesmo? Que tal um casamento de Natal, aqui mesmo no jardim? As crianças explodiram em comemoração, já fazendo planos para decorações e comidas especiais. Antônio apareceu com lágrimas nos olhos, finalmente vendo a filha verdadeiramente feliz. Fernanda, disse Mateus, ajoelhando-se diante dela de forma improvisada, quer se casar comigo oficialmente? Ser minha esposa legal além de ser minha companheira de vida? Quero, respondeu ela sem hesitar, com toda a nossa família maluca presente. Inclusive a tia misteriosa da Nina, acrescentou Nina. Ela pode vir também. Inclusive a tia misteriosa, concordou Fernanda rindo. O restante do dia passou em planejamentos animados. Marina revelou talento para a organização de eventos, Tobias ofereceu financiar a festa como presente de casamento, e as crianças competiam para ver quem daria as melhores sugestões. À noite, após todos partirem, Fernanda e Mateus se sentaram na varanda observando as estrelas. Consegue acreditar em como chegamos até aqui? Perguntou ela. Às vezes parece surreal, admitiu Mateus. Há um ano, eu estava lutando para reconstruir minha vida após perder meu irmão. Hoje tenho uma família de 6 pessoas e finalmente encontrei paz com o que aconteceu. E eu estava fugindo de um casamento arranjado, desesperada e sozinha. Hoje tenho mais amor na minha vida do que jamais sonhei ser possível. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como cada dificuldade que enfrentamos nos trouxe algo valioso. Sua fuga me trouxe você. A morte do meu irmão me trouxe as crianças. As ameaças do Lorenzo nos forçaram a lutar juntos e nos tornaram mais fortes. É verdade, até descobrir que Tobias é pai do Lúcio trouxe algo positivo. Agora nosso filho tem 2 pais que o amam e uma madrinha carinhosa. E Nina descobrir que tem outra família trouxe a oportunidade dela conhecer mais da própria história. Fernanda se aninhou no ombro dele. Nossa família é uma verdadeira colcha de retalhos, não é? É, mas é a nossa colcha de retalhos. E é perfeita. Lúcio acordou choramingando no quarto e Fernanda foi buscá-lo. Quando voltou, encontrou Mateus na cozinha preparando a mamadeira noturna com a precisão que aplicava a todas as tarefas de cuidado familiar. Mateus, disse ela enquanto observava ele testar a temperatura do leite, tem uma coisa que nunca te disse. O quê? Te amo. Não apenas sou grata por tudo que fez por mim e pelo Lúcio. Eu te amo completamente, com todas as complicações e complexidades da nossa vida. Mateus parou o que estava fazendo e a encarou. Fernanda, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Te amo tanto que às vezes tenho medo que seja bom demais para ser verdade. É verdade. Somos verdadeiros. E vamos continuar sendo, não importa o que o futuro reserve. Eles se beijaram suavemente, com Lúcio adormecido entre eles e o som reconfortante da vida familiar ecoando pela casa. 3 semanas depois, no dia 23 de dezembro, o jardim da casa em Araxá se transformou numa festa de casamento íntima e perfeita. Nina e Marina haviam decorado tudo com flores locais e luzes douradas. Tobias filmava cada momento importante, criando memórias para o filho assistir no futuro. Antônio conduziu Fernanda até o altar improvisado, onde Mateus a esperava com Lúcio no colo. Juvenal e Marcos serviram como pajens, carregando alianças com solenidade exagerada que fez todos rirem. Quando eu fugi daquele altar há 7 meses, disse Fernanda durante os votos, eu pensava que estava fugindo do amor. Na verdade, estava correndo em direção a ele. E quando eu recebi a responsabilidade de cuidar de 3 crianças órfãs, disse Mateus, pensei que minha vida amorosa havia acabado. Na verdade, estava apenas esperando pela família certa chegar. O padre local, que havia conhecido toda a história através dos comentários da cidade, sorriu ao declará-los marido e mulher. Família é um milagre que acontece quando pessoas certas se encontram no momento certo.
Vocês são prova viva disso. O beijo que selou a união foi acompanhado de aplausos entusiastas das crianças, lágrimas emocionadas dos adultos e o sorriso banguela de Lúcio, que não entendeu a cerimônia, mas claramente aprovou a festa. Durante a festa que se seguiu, enquanto Nina dançava com os irmãos menores e Tobias conversava animadamente com Antônio sobre planos futuros para Lúcio, Fernanda e Mateus tiveram um momento a sós. Senhora Cordeiro, disse ele, experimentando o novo sobrenome. Gosto como soa, respondeu ela. Fernanda Batista Cordeiro, carregando o passado e abraçando o futuro. E qual é o próximo capítulo da nossa história? Fernanda sorriu misteriosamente. Bem, talvez seja a hora de dar alguns irmãozinhos para Lúcio. O que você acha? Acho que nossa casa pode suportar mais algumas crianças, especialmente se elas forem metade tão especiais quanto as que já temos. Então está decidido. Vamos aumentar ainda mais nossa família maluca. Mas primeiro, disse Mateus pegando sua mão, vamos curtir nossa lua de mel em família. Que tal uma viagem para a praia com todas as crianças? Perfeito, porque família é isso mesmo. Curtir cada momento juntos, sejam os difíceis ou os alegres. Eles voltaram para a festa, onde Nina havia organizado um coral improvisado com Juvenal e Marcos para cantar parabéns para os noivos. A cena era caótica, desafinada e absolutamente perfeita. Enquanto dançavam sua primeira música como marido e mulher, com as crianças dançando ao redor deles e os amigos aplaudindo, Fernanda finalmente entendeu o que significava pertencer realmente a algum lugar. Não era sobre sangue, tradição ou expectativas sociais. Era sobre escolha, amor e a coragem de construir algo novo quando o antigo não funcionava mais. E olhando ao redor para todas as pessoas que havia escolhido como família, sabia que havia encontrado algo raro e precioso, um lar verdadeiro. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda e Mateus tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos mostra que família verdadeira é aquela que escolhemos construir com amor, não apenas a que herdamos por acaso. Para continuar vivendo emoções como esta, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e dos relacionamentos humanos. Deixem também nos comentários de que cidade vocês estão ouvindo esta história. Adoramos saber até onde nossas narrativas chegam e como tocam vidas diferentes. Nossa playlist especial com outras histórias igualmente emocionantes está disponível aqui ao lado. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando esse caminho parece impossível de trilhar.